Assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo do nosso mestre amado Neville Goddard. E olha só, que está nessa coletânea maravilhosa, O Despertar da Consciência, que aqui dentro deste livro, olha só, nós temos 7 obras de Neville. Ao seu comando, sua fé, sua fortuna, a oração, a arte de acreditar, o sentimento é o segredo, o poder da consciência, o despertar da imaginação, tempo de semear e de colher. E eu resolvi trazer esse capítulo aqui, 19, que ainda é daquele livro, O Poder da Consciência, que nós lemos um trechinho aqui semana passada. E esse capítulo é o capítulo Pontos Fundamentais. Pontos fundamentais para quê? Então, vamos lá ver o que Neville quer dizer aqui com pontos fundamentais. Está na página 453, tá bom? Os pontos fundamentais para a aplicação bem-sucedida da lei da concepção são estes. Primeiro, e acima de tudo, uma vontade, um intenso desejo ardente. Isso aqui fala muito aonde? No livro do Napoleon Hill. Gente, vocês percebem como tudo é uma coisa só que cada pessoa vai falar de uma maneira diferente? Porque o jeito que eu estou falando aqui vai conectar com um determinado grupo de pessoas. O Napoleon Hill falou de uma determinada maneira que conectou com um determinado grupo de pessoas. E assim sucessivamente. Outro dia eu recebi um comentário lá no TikTok do pessoal falando assim, uma pessoa na verdade, né, gente? Aí ele falou assim, mais um querendo filosofar e querendo se encontrar. E vocês sabem aqui que eu não respondo, eu acho que cada um tem a sua opinião. Mas que bom, né? Que nós estamos aqui, que bom que tem pessoas como eu, outras pessoas que estão aí querendo se encontrar o ritmo da vida. E qual é o ritmo da vida? O ritmo da natureza. E isso é maravilhoso. Essa semana eu estava comentando com a minha mãe que o autoconhecimento e a espiritualidade, gente, andam juntos. Não tem como você ser uma pessoa espiritualizada, na verdade, se você não tiver o autoconhecimento. Então os dois andam juntos. Não tem como separar. Quando a gente percebe isso, a gente vai procurar cada vez mais ferramentas para a gente se conhecer. E a gente se conhecendo, a gente vai conhecer quem? Deus, que está aí dentro de você. Mas quem é Deus? É a sua capacidade infinita, é a sua potência infinita, é o seu desejo que está aí querendo aflorar, se expressar aqui fora de você. Tudo que você é Deus. Tudo que você é perfeito e maravilhoso, tá? Com todo o seu coração, você deve querer ser diferente do que você é agora, neste momento. Olha só que interessante, que lindo isso, gente. Você deve querer ser diferente, lembra como eu falei para vocês, né? Eu não quero ser mais aquela cristiana antiga. Eu quero ser diferente, eu quero olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Por isso que eu amo tanto esse exercício. Meus olhos são os olhos de Deus e veem todas as coisas, fatos e pessoas com muito amor, alegria, prosperidade na mais perfeita ordem divina. Meus olhos são os olhos de Deus e veem todas as coisas, fatos e pessoas com abundância, com amor, com alegria. É isso que a gente veio aqui, para a gente ter este olhar de Deus. Um intenso desejo ardente, combinado com a intenção de fazê-lo bem, é o gatilho que dispara a ação.
É o início de todos os empreendimentos de sucesso. Em cada grande paixão que alanca o seu objetivo, o desejo é concentrado intencionalmente. Você primeiro deve desejar, para então pretender ter sucesso. Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5, versículo 6. Olha como que Neville usa muito a Bíblia, né? Como que eu falo para vocês, isso aqui é Jesus falando com o próprio Deus. É Deus falando através de Jesus para nós. Quando a gente começa a entender a leitura metafísica, a gente começa a entender muitos filmes que a gente assiste, muitas leituras que nós fazemos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente começa a ver por trás, a gente começa a enxergar além do véu. E isso é poderoso, poderoso. Aqui, a alma é interpretada como a soma total de tudo que você acredita. Então, como que é lá? Vamos voltar aqui, vamos ler, né? Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti. Então, olha só, aqui a alma é interpretada como a soma total de tudo que você acredita, pensa, sente e aceita como verdade. Em outras palavras, o seu atual nível de consciência, lembra? Se você acredita que você não pode, você não pode. Este é o seu nível atual. Então, isso é o que está dentro de você agora. Mas como você gostaria de ser? O que você gostaria de ter? O que você está desejando? Como seria a sua vida nesse novo eu, neste novo ser? Deus, o eu sou, é o poder da consciência, a fonte da realização de todos os desejos. No sentido psicológico, eu sou uma série infinitas de níveis de consciência. Eu sou o que sou, de acordo com o nível que eu estabeleço nesta série. Essa citação descreve como seu atual nível de consciência anseia transcender a si mesmo. Por isso, a consciência de ser o que você deseja ser é justa. Em segundo lugar, desenvolva uma quietude física. Uma quietude física não muito diferente do estado descrito por John Keats em sua obra Onde Há um Roxinol. Um torpor aflige meus sentidos, como se da cicuta eu tivesse bebido. Lembra que eu falo para vocês que quando às vezes eu saio, né? Por isso que aquele exercício do desafio que tem aqui, quando você vai falando, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. No começo, gente, a experiência que eu tive, uma vez eu tinha começado a olhar com os olhos aqui, né? Com o véu. E aí eu cheguei na cozinha, meu marido tinha deixado lá tudo bagunçado. E aí eu, lembrei do desafio, falei o quê? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Fui arrumando tudo e fui fazendo. Quando eu percebi, eu já tinha elevado a minha frequência. Então você não precisa parar. Lembra que eu falo, não precisa parar naquele momento e eu tô agradecendo por isso não, é muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meus olhos são os olhos de Deus e vem somente a harmonia, a alegria, a felicidade em todas as coisas, fatos e pessoas. Meus olhos são os olhos de Deus e vem o amor, a abundância, a solução em todos os meus desafios, contrastes e problemas que eu estou vivendo agora no momento. Olha que coisa maravilhosa. É isso que nós precisamos internalizar. Então, assista, faça, pratique o desafio aqui toda semana. São 5 ou 6 semanas, mas isso é para a vida inteira.
uma coisinha que você pratique daquele desafio, você já vai começar a expandir a sua consciência. Assim como as leituras, né? Leituras, Masaharu Taniguchi fala, leituras de livros sagrados, leituras, né, do Neville, leituras que te tragam a consciência de que você é Deus, de que é você que tem o poder. A nossa vida, ela é criada de acordo com os nossos pensamentos. Não tem como você mudar isso, a não ser que você mude os seus pensamentos e comece a ter consciência do que você é, quem você é, o que você é. Entende? Este é um estado semelhante ao sono, onde você ainda controla o direcionamento da sua atenção. Você deve aprender voluntariamente sem induzir a este estado, mas a prática me ensinou que ele é mais facilmente obtido após uma leve refeição ou quando você acorda de manhã, mas ainda com sono o bastante para manter-se deitado. Então, você naturalmente estará disposto a entrar neste estado. O benefício de manter-se fisicamente imóvel se percebe no aumento da força mental que a quietude absoluta traz consigo. Ele aumenta o seu poder de concentração. Então, como eu acordo muito cedo, 5:30 da manhã, levanto, tomo meu café com meu marido e tal. Então, logo depois do almoço, tenho que fazer o que eu faço tudo logo pela manhã, trabalho, volto a trabalhar mais ou menos por volta de 16 horas, 15:30. Aí o que eu faço? Logo depois do almoço, bate um cansaço mental. Por quê? Porque eu fiz todas as minhas práticas de manhã, fui levar a Valentina nas atividades dela, editei vídeo, gravei vídeo. Aí à tarde é onde dá aquele soninho. Claro, né, gente? Isso quem pode fazer, né? Quem tem essa disponibilidade de fazer. Quem não tem, faz logo ao acordar, mas ainda, como ele fala aqui, com aquele sono que ainda não consegue levantar. E é onde você começa a o quê? A intencionar o seu dia, a intencionar o que você quer para sua vida, tá? É nessa hora ou antes de dormir também, tá bom? Eu gosto muito de fazer isso logo depois do almoço, mas antes de você levantar da cama e ao você deitar na cama antes de dormir também, tá? Então você não precisa ficar sentado, né, mentalizando, não precisa, gente, você pode fazer deitado. Quando o Abraham conheceu, né, que tudo começou, que a Esther recebeu o comunicado lá, né, a comunicação da entidade, como que a entidade ficava? Isso foi uma quebra de crença para mim maravilhosa. Ela recebeu a entidade, a pessoa que recebia a entidade, ela ficava o quê? Deitada. Olha só que interessante isso. Então você não precisa estar de pé, você não precisa estar sentado. Você tem que estar da melhor maneira que você se sente confortável. É você se sentir confortável para receber as intuições, as inspirações e morar naquele seu estado que você quer viver hoje, no seu momento, tá? Aquele seu estado futuro, mas vivendo hoje, tá bom? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Na verdade, as maiores energias mentais raramente são interrompidas, salvo quando o corpo se aquieta e a porta dos sentidos se fecham para o mundo objetivo. A terceira e última coisa a ser feita é vivenciar em sua imaginação aquilo que você vivenciaria na sua realidade, aquela que você deseja. Caso você tivesse alcançado o seu objetivo, você deve primeiro vivê-lo na imaginação, primeiro viver aí sonhando, né? Porque a imaginação é a porta para a realidade daquilo que você procura. Domine o uso da sua imaginação com maestria. Não veja como um mero espectador, imaginando o fim, mas como um participante pensando a partir do fim. O que quer dizer aqui?
Pensando a partir do fim, pensando a partir daquilo realizado, pensando a partir daquele seu desejo já manifestado. Então, como você viveria? Como você se comportaria? Como você falaria? Como você se vestiria? O que você usaria na sua vida como vestimenta, perfume, acessório, blazer, né? No caso dos homens, sapatos, como você se veria assim, tá bom? Então isso aí já é o quê? A autossugestão que Napoleão Hill também fala lá no livro dele, maravilhoso, né? Então olha só como que tudo tá conectado. Imagine que você possui uma qualidade ou alguma coisa que deseja e que até agora você não possui. Entregue-se completamente a esse sentimento até que todo o seu ser seja possuído por ele. Esse estado difere de um devaneio neste aspecto. Ele é o resultado de uma imaginação controlada e de uma atenção concentrada e estabelecida, enquanto um devaneio é o resultado de uma imaginação descontrolada, geralmente apenas um sonho acordado. No estado controlado, uma ação mínima é o suficiente para manter sua consciência preenchida com o sentimento do desejo cumprido. A quietude física e mental deste estado é uma poderosa ajuda para a atenção voluntária e um fator determinante para um menor esforço. Então, olha só, não adianta você ficar aí meia hora, 40 minutos, não. Às vezes é só você se concentrar aí por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, o tempo que for necessário, mas sem aquele peso, senão você não vai conseguir aquilo que você deseja, porque começa a ter aí um esforço físico, tá? Começa a ter um esforço físico e o esforço físico passa para o negativo, porque daí você vai ficar pensando o quê? Ah, que saco, ah, que não sei o quê, porque a mente está sendo dominada. A aplicação destes 3 pontos: primeiro, o desejo; segundo, a quietude física; e terceiro, a concepção da realização do seu desejo, é o caminho para um momento único de união com o seu objetivo. O primeiro ponto é pensar em um fim com o intuito de realizá-lo. O terceiro ponto é pensar através deste fim com o sentimento de já tê-lo realizado. O segredo de pensar a partir do fim é sentir alegria ao fazê-lo. No minuto em que você tornar isso agradável e imaginar estar neste estado, você começa a pensar a partir do fim. Gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei em um dos vídeos aqui que eu peguei o quê? Um saquinho de pipoca. Quando a gente tava aqui até sem comida na mesa, tá? As meninas, né? Peguei um saquinho de pipoca e comecei a agradecer. Muito obrigada. Pegava cada grãozinho, cada piruazinho, né? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E foi passando pro outro lado. Só que você vai fazendo isso e você vai tendo aquela gratidão, aquele sentimento de alegria. E é aí que a semente é plantada. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 3 meses, nós começamos a viver tudo aquilo que eu imaginei. Primeiramente, sair daquela situação, né? De escassez, de falta, até de falta de comida aqui. Entende? Saímos dessa escassez em 3 meses. Em 3 meses. Mas é aquilo que ele fala aqui, você precisa plantar a semente e acreditar. Eu fiz esse processo, gente, eu tinha programado de fazer 9 dias. E aí é você que tem que perceber se tá ficando pesado ou não. Porque quando fica pesado é o momento de você parar. Porque você já chegou naquele êxtase, já chegou naquele, como ele usou o termo aqui, naquele torpor,
de que tudo já deu certo. E o universo, Deus, trabalha de formas que a gente nunca vai entender. E aí vem uma pessoa e fala para você, mas isso já ia acontecer, porque já estava lá. Não, quanto mais você entra nessa racionalidade de que aconteceu por conta disso, por conta daquilo outro, mais você vai minando o seu poder, a sua fé de que foi Deus que fez, de que foi Deus que mandou os clientes para você. Só que você também vai fazer a sua parte. Não é só Deus. A minha irmã usou uma frase essa semana muito interessante. Pisa primeiro que eu te dou o chão. Mas você só vai pisar primeiro se você tiver fé. Se você não tiver fé, Deus está lá com o chão esperando você pisar. Mas enquanto você não pisar, não tem como você ver o chão. Não tem como você ver o caminho que Deus está preparando para você. Assim como aconteceu o ano passado comigo, que eu fiz os preceitos. Jamais eu imaginei que eu ia fazer 1 ano de preceito. 6 horas da manhã. E eu fiz. Na mesma semana que eu recebi a inspiração, eu falei, nossa, mas será? Não vou conseguir fazer. Fiz. E tá lindo, porque aquilo foi tudo inspiração divina. Foi tudo maravilhoso. Foi abençoado. Então, Deus, ele te dá o chão, mas você precisa pisar. E você só vai conseguir pisar se você tiver fé. Por isso que o capítulo da fé, que fala lá no Napoleão Hill, que está muito congruente com o que Neville fala aqui, é tão importante também. Vocês entendem por que a gente tem que estar sempre ouvindo mais vezes esses vídeos, lendo mais vezes, né? No caso aqui do Neville, ouvindo mais vezes. Eu fiz uma leitura maravilhosa de Napoleão Hill, assim como eu consigo sentir a consciência de Neville, sentir as palavras dele aqui em mim, assim como do Napoleão Hill também eu senti. É assim que a gente consegue transcender o que a gente é hoje, tá bom? Um dos maiores equívocos que perduram até hoje é que esta lei só funciona para aqueles que têm uma devoção ou um objetivo religioso. Isso é pura falácia. Isso é muito importante. Por isso que eu gosto tanto de Neville e do Napoleão Hill, que eu falo para vocês, porque, gente, não é o fato de você ir para uma igreja, não é o fato de você estar ali, né, rezando, orando, ter um objetivo religioso, não é isso. Deus, ele não está olhando nada disso. Naquelas cartas de Cristo, Jesus, ele fala muito abertamente e objetivamente. São seus pensamentos que fazem, que realiza a sua vida. São seus pensamentos, a consciência do que você é, a consciência do eu sou, é que a sua vida se transforma. Então, olha como que Neville quebra literalmente essa crença da religiosidade que você tem que estar lá na igreja todo domingo ou todo dia ou participar. Não, é o que está dentro do seu coração, é o que está dentro de você, tá? Ele opera tão impessoalmente quanto a lei da eletricidade opera. Ela pode ser usada para fins gananciosos, egoístas, bem como para os nobres. Mas sempre devemos ter em mente que pensamentos e ações mesquinhos inevitavelmente resultam em infelizes consequências. Gente, que coisa maravilhosa, né? É lindo demais quando você começa a entender o que Neville tá falando aqui. Olha só, pontos fundamentais. Essa obra de Neville é para você mudar a sua vida, para você ter consciência de tudo aquilo que você deseja. E se você quer a minha ajuda, eu vou deixar o link aqui do site Inspirações para Ser. Tem um e-book lá gratuito para vocês baixarem, ter um pouquinho mais de consciência de como a lei da atração funciona. E aí, se vocês quiserem dar um passo a mais, também tem a minha consultoria
cocriação ativa de 4 semanas, que eu vou ajudar você a encontrar o que está te bloqueando. Eu vou te ajudar a identificar essas crenças bloqueadoras, ajudar a você a ter mais consciência, trazendo você para a nova consciência que você deseja no momento atual, tá? Não é um monte, não. Nós iremos trabalhar uma única questão que você quer no momento agora, tá bom? Porque é assim que a gente começa. Por isso que muita gente não consegue aí criar ou manifestar algo que está desejando, porque é tanta técnica, é tanta coisa para fazer que a pessoa fica perdido. E aí eu vou te ajudar a focar num único objetivo e a ter resultados surpreendentes na sua frequência e chegar à frequência do seu desejo. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio ter uma vida e uma vida de abundância. Eu amo vocês, até o nosso próximo vídeo.